Olá, eu sou o professor Ismar Frango e nessa videoaula vamos falar de representações de distribuições. Na área de análise de dados, especialmente na área de análise exploratória de dados, as representações de distribuições são uma parte extremamente importante. Nós precisamos saber de que maneira representar distribuições, valores que obtemos por meio de coleta de dados ou algum outro tipo de obtenção de dados. Então, a ideia da análise exploratória de dados é isso, é um conjunto de ideias e ferramentas baseadas na estatística. E elas nos ajudam a examinar os dados com o objetivo de descobrir as características dos dados. Vamos começar a conhecer um pouco sobre a análise exploratória de dados. Uma das coisas muito importantes que temos que saber é o que são os indivíduos, o que são as variáveis. Os indivíduos, como podemos ver, são os objetos descritos por um conjunto de dados. E as variáveis são as características de um indivíduo. Qual que é a característica de um indivíduo? Aqui temos um exemplo bem simples de alguns pokémons, que são os indivíduos, e as variáveis, que são os valores, o poder dos pokémons, o que eles têm de ataque, o que eles têm de defesa. Cada um desses valores associados a uma característica é uma variável. Então, nessa parte de análise exploratória de dados, vamos trabalhar muito com o conceito de indivíduos e variáveis. E os indivíduos e variáveis sempre têm que seguir a regra do 5W1H, o 5W de when, who, what, where, why, ou quando, quem, o que, onde, porquê. E o H é how, como. Como assim? Dado um conjunto de dados, nós temos que nos perguntar 6 coisas. Primeiro, who, quem. Quem são os indivíduos que estão descritos pelos dados? Quantos são esses indivíduos? Depois, when, quando, em que momento esses dados foram obtidos? A temporalidade da obtenção dos dados é um ponto muito importante na análise exploratória de dados. Depois, what, o que? Quantas variáveis os dados contêm? Em que unidades de medida estão representadas? A questão das unidades de medidas é algo bastante importante. Nem sempre uma variável tem uma unidade de medida associada. Então, isso é algo que teremos que prestar bastante atenção nisso. Depois eu pergunto why, por quê? Qual o propósito desses dados? A que eles servem? A quem eles servem? Depois, where, onde? Em que contexto esses dados foram obtidos? E, por fim, how, como é que esses dados foram obtidos? Então, esse framework de trabalho com 5W e 1H é bastante importante para a análise exploratória de dados. É importante sabermos também os tipos de variáveis, para que possamos fazer a representação adequada dessa variável. Nós temos basicamente variáveis categóricas e variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas são bem simples de entender, elas assumem valores numéricos. Mas atenção, nem toda variável que tem valores numéricos é uma variável quantitativa. Eu posso ter uma variável com valores numéricos sendo uma variável categórica. A ideia de uma variável categórica é aquela que posiciona o indivíduo em um determinado grupo, ou seja, ela me ajuda a categorizar, a classificar o indivíduo. No nosso material de apoio, você verá bastante coisas bem mais detalhadas sobre variáveis categóricas e variáveis quantitativas, com vários exemplos. Mas aqui a gente traz um exemplo bem rápido sobre indivíduos, que são veículos, e um conjunto de variáveis. Vejam, por exemplo, que temos variáveis do tipo de veículo, tipo de transmissão e número de cilindros. São variáveis o quê? Categóricas. Porque elas nos ajudam a classificar esses veículos. Eu consigo, por exemplo, classificar os veículos em quais são os meus veículos que têm 4 assentos, que têm 2 assentos e assim por diante. E o número de cilindros, apesar de ser um valor, um número, uma quantidade, ela não é uma variável quantitativa. Por quê? Porque a possibilidade de número de cilindros em um carro assume valores limitados. Então, isso é utilizado para quê? Para categorizar o veículo em 8 cilindros, em 4 cilindros, em 6 cilindros. As outras variáveis do exemplo são variáveis quantitativas, não é? Qual é a quilometragem por hora na cidade, na estrada, qual o custo por combustível anual. Bom, e de que maneira podemos representar esses dados? Especialmente as variáveis categóricas e as variáveis que são quantitativas. Nós temos gráficos específicos para cada tipo de variável, para cada tipo de situação representada aqui em análise exploratória de dados. Vamos nos concentrar em 2 tipos de gráficos que talvez sejam bem conhecidos de vocês, que são os gráficos de setores, os famosos gráficos de pizza e os gráficos de barra. Não vamos chamar de gráficos de pizza, já que o nome correto são gráficos de setores, mas eles são popularmente conhecidos como gráficos de pizza ou em inglês pie chart. Bom,
As variáveis categóricas, como nós falamos, elas podem ter valores numéricos. E a pergunta é como representar graficamente dados que são associados a variáveis categóricas. Bom, uma das coisas que temos que verificar é essas variáveis categóricas, elas são nominais, ou seja, o que importa é o valor delas, ou elas são ordinais, elas seguem alguma ordem. Tem um exemplo aqui, bem simples, a partir de alguns dados que vêm do Datafolha, uma pesquisa realizada pelo Datafolha, na qual foram entrevistadas 4.337 pessoas em 207 municípios, perguntando qual que era o time predileto, o time de futebol predileto. Aqui temos resultados, como era de se esperar, Flamengo e Corinthians estão aí no imaginário popular brasileiro, não é? Notem que esses resultados, da maneira como eles foram coletados, eles representam uma amostra da população. Não é? Porque não é viável, não é provável se fazer uma pesquisa dessa com todos os habitantes do território brasileiro. Bom, mas aqui temos essas variáveis categóricas, o valor obtido das pesquisas é representado em porcentagem, essa porcentagem é extrapolada para a população total do território brasileiro naquele momento, que eram 202 milhões, e os resultados são esses. Por exemplo, se vemos aqui nesse gráfico de barras, representado por porcentagem, aqui temos cada um dos times com o valor em porcentagem de que a sua torcida representa em relação à população brasileira. Se por acaso, ao invés das porcentagens, trabalhamos com os valores absolutos, é esse tipo de representação que nós temos. Um outro gráfico possível seria o gráfico de setores, mas reparem bem esse gráfico de setores. Olhem quantos setores, olhem quantas cores próximas, olhem a legenda, que nem coube toda a legenda aqui de maneira legível. No nosso material de apoio, você verá que os gráficos de setores devem ser utilizados com muito cuidado na representação de dados. Apenas em algumas situações bastante específicas é que eles são recomendados. Em muitas outras situações, os gráficos de setores eles são suplantados pelos gráficos de barras ou gráficos de colunas. Então, leiam um material adicional a respeito disso, isso é bastante importante. Bom, quanto às variáveis quantitativas, é importante saber que elas podem assumir frequentemente muitos valores diferentes, né? E a distribuição é que vai dizer que valores que ela assume e com qual frequência esses valores aparecem. E um gráfico bastante comum e bastante útil para a representação de variáveis quantitativas é o histograma. Esse é um gráfico que alguns de vocês podem conhecer, não sei se todos conhecem, mas vamos nos aprofundar um pouco sobre o histograma, né? Por exemplo, fiz uma pesquisa eu mesmo com alguns alunos de uma classe presencial e obtive aqui alguns dados. Era um curso livre, então tinha um aluno de 91 anos, por exemplo, e aqui eu tive um dataset de idades. A gente vai sempre utilizar esse termo dataset ou dataset para se referenciar a um conjunto de dados, não importa de que tamanho. Na área de ciência de dados é bastante comum trabalharmos com datasets gigantes, muito grandes e bastante difíceis de serem manipulados muitas vezes. Bom, uma das maneiras de representar essas idades é identificar com que frequência acontecem certas idades, organizando-as em determinadas faixas de idades. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma divisão entre intervalos com tamanho 10. A cada um desses intervalos, a gente também utiliza a palavra em inglês bin, para identificar o intervalo de 20 a 30, 30 a 40, e na minha distribuição eu verifico quais são os valores desse intervalo e qual a frequência, ou seja, quantas vezes esses dados aparecem, né? Notem que aqui nessa representação isso aqui é um histograma. Ele lembra bastante um gráfico de barras, com algumas diferenças. Notem que no histograma é bastante convencional de que todos os intervalos sejam bastante contíguos, sem que haja espaço separando cada uma das barras. E cada uma dessas barras representa, na verdade, um intervalo de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, e assim vai. E o tamanho, a altura das colunas, a altura das barras, identifica a quantidade de indivíduos que se encontram dentro deste intervalo, certo? Aqui eu fiz uma aplicação de um histograma em cima do famoso quadro Guernica, do Picasso, que relata os horrores da guerra. E como é que foi feito esse histograma? Na verdade, analisou-se esse quadro por meio de um programa de processamento de imagens e se verificou aqui um quadro completamente em escala de cinza e se verificou a frequência dos tons de cinza
nesse quadro. Aqui vemos que quanto mais à esquerda são tons de cinza mais escuro e quanto mais à direita são tons de cinza mais claro, chegando até o branco. E notem que é uma frequência bastante grande de tons mais escuros, né? O que se justifica pelo fundo escuro do quadro. Os histogramas, então, como vocês podem ver, têm diversas aplicações em diversas áreas do conhecimento, né? Então, para isso serve um histograma. Ele representa a distribuição de uma variável quantitativa sempre, ou seja, não façam histogramas com variáveis categóricas, sempre com variáveis quantitativas. O eixo horizontal, o eixo das abscissas, é marcado pelas unidades de medida, por exemplo, naquele exemplo que demos com a turma de alunos, a unidade de medida eram anos, e o eixo vertical, ele identifica as quantidades sendo comparadas. Então, como construir um histograma? Primeiro, escolha as classes, intervalos ou bins. Cada autor dá um nome diferente. Vocês verão que nos livros texto, em geral, se utiliza bastante a palavra classe ou bins. Em muitos sites e aplicações para desenho de histograma, vocês verão o uso da palavra intervalos. Depois você deve dividir a amplitude desses dados, ou seja, qual é o tamanho do intervalo. Notem que você que escolhe o tamanho do intervalo. Depende dos seus propósitos de representação. No nosso material adicional, você vai ver vários exemplos com uma única distribuição e com diversos histogramas diferentes, variando o quê? Variando o tamanho dos intervalos. Depois de definir os intervalos, basicamente basta contar os indivíduos e aí desenhar o histograma. Nós utilizamos, em geral, ferramentas para desenho de histograma. Boa parte das planilhas tem algumas ferramentas ou plugins adicionais para desenho de histograma. Verifique isso na sua planilha preferida, né? Bom, o histograma nos ajuda a ver alguns pontos importantes em análise exploratória de dados. Um dos pontos importantes é a mediana, que é o ponto do meio, ou seja, dada uma distribuição ordenada, a mediana é justamente o ponto que se encontra no meio dessa distribuição. É um ponto muito importante e que vai ter bastante impacto em diversas medidas que faremos. Um exemplo bem simples de mediana pode ser visto nessa distribuição. Eu tenho 7 números ali em cima, eles estão ordenados. Notem que é importante que a mediana seja calculada a partir de uma sequência ordenada, e a mediana é justamente o elemento do meio, né? Então, a mediana aqui é 6. No caso aqui, esse é o primeiro exemplo bem simples, porque eu tenho uma sequência com um número ímpar de indivíduos. Nessa outra sequência aqui, eu tenho 8 indivíduos, e é um número par. Onde está a mediana? A mediana está entre o 4 e o 5. Na verdade, o cálculo da mediana, então, eu pego a média desses dois valores, do 4 e do 5, e a mediana é 4,5. Ou seja, a mediana ela não precisa pertencer à distribuição. Ela representa um valor que fica exatamente no meio dessa distribuição, né? Então, aqui tem um pouco discutindo como é que foi feito esse cálculo, né, na quarta posição e na quarta posição e meia, né? Ao olhar um histograma, além de identificar a mediana, que está aqui no meio, né, nós também conseguimos identificar se a distribuição ela é simétrica. A distribuição é sempre simétrica se o histograma segue essa forma, que nós aprenderemos a chamar uma curva do sino, uma forma próxima ao formato de um sino, desses de igreja, né? E eu posso também ter distribuições assimétricas, ou seja, eu tenho histogramas em que boa parte dos dados estão mais à esquerda, estão mais à direita da mediana. E a mediana sempre vai ser o meu ponto de referência. Uma outra representação visual para esses dados, além do histograma, ela não é tão utilizada assim, mas é importante que vocês conheçam, porque em alguns outros lugares, algumas outras culturas, em algumas aplicações, ela é interessante, que é o diagrama de ramo e folhas. Basicamente, ele é assim, dada uma população, por exemplo, tem uma distribuição aqui de vários valores, eu defino o que vai ser o meu ramo, que em inglês a gente chama de stem, e o que vão ser minhas folhas, que a gente chama de leaf. Aqui no caso eu escolhi as dezenas para serem os meus ramos e as unidades para serem as minhas folhas, não é? Então eu tenho aqui 7 ramos, que são as dezenas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e ali eu tenho as unidades, que são as folhas, né? Então 4 e 4 significa um indivíduo 44, 4 e 6 significa um indivíduo 46 e assim vai. Embora possa parecer um pouco curioso, um pouco diferente do convencional, se nós rotacionarmos um diagrama ramo e folhas, ele vai ter basicamente o mesmo formato de um histograma. É interessante notar que algumas culturas são bastante acostumadas com esse tipo de representação. Por exemplo, isso aqui é uma foto que eu tirei na estação de trem em Nagoya, no Japão,
e ele mostra os horários dos trens como um diagrama de ramo e folhas. As horas são o ramo e cada um dos minutos em que passam os trens são as folhas, né? Um outro gráfico, que também é bastante conhecido, são os gráficos temporais. Se as suas variáveis representam passagem de tempo, representam um fluxo no tempo, os gráficos temporais são bastante importantes, bastante interessantes para a representação dessa distribuição, né? Os gráficos temporais também nos ajudam a ver algumas coisas, como, por exemplo, ciclos, se a informação ela tende a se repetir, ou determinadas tendências. Eu trouxe um exemplo que fica um pouco mais fácil, né? Por exemplo, se nós virmos aqui os casos de dengue em São Paulo no ano de 2018, quando tivemos um surto de dengue aqui no estado. Então, nós tivemos aqui os casos por estado, aqui por ano, desde 1991 até o ano passado. Então, fica bastante fácil identificar que teve uma explosão de casos e que teve uma tendência crescente, exceto aqui, então, nesse ponto, que foi 2013. E é interessante identificar o que aconteceu em 2013 para que houvesse essa queda tão acentuada. E é interessante também notar o número de óbitos, interessante e triste notar que o número de óbitos acaba seguindo o número de casos por estado. Trouxemos aqui um outro exemplo que mostra o crescimento da população da Espanha entre 1910 e 1990. Nós tomamos os dados da Espanha porque a Espanha, tradicionalmente, vem realizando historicamente uma série de recenseamentos e disponibiliza esses dados. Então, facilita bastante a construção de dados históricos. Notem que o crescimento é quase linear. Nós temos uma média de crescimento que não é constante, mas ele é quase linear e uma tendência crescente, como é de se esperar no crescimento de populações. Por outro lado, um outro gráfico temporal mostra a taxa de natalidade do mundo. Não é? Como interpretar esse gráfico? Não é que tem menos pessoas no mundo aqui em 2018, 2019 do que tinha em 1965, 1970. Quer dizer que a taxa de natalidade vem caindo. Então, essa é a interpretação correta deste gráfico. Um outro dado que vem da Espanha é o consumo de energia. E é um tipo de gráfico que, notem, temos os ciclos, temos sazonalidades. Quando é que acontece isso? No inverno espanhol, que em algumas regiões é bastante rigoroso, e o aquecimento consome bastante energia elétrica. Se pegarmos dados do Brasil, teremos um comportamento bastante parecido, especialmente em regiões bastante quentes, em que o uso de ar-condicionado acaba elevando muito o consumo de energia elétrica. Então, vemos esse comportamento sazonal nesses gráficos temporais, ou seja, os dados tendem a repetir um comportamento de acordo com os ciclos. Bom, o que nós vamos comentar aqui agora, para finalizar um pouco essa nossa videoaula, pode ser uma revisão para alguns, pode ser novidade para outros. Se você fez alguma disciplina de probabilidade estatística, provavelmente você viu que nós vamos comentar brevemente nos próximos minutos, mas nós vamos falar um pouco sobre representação e distribuição por meio de números. Falamos bastante da representação de distribuições por meio de gráficos, só que há uma série de representações numéricas que vêm da área de estatística que vão ser muito importantes para nós aqui. Certo? Então, se você já conhece um pouco, você pode assumir isso como uma pequena revisão. Se você não conhece, vamos lá. A média. Média é um número que é conhecido bastante e há vários tipos de média, é importante que todos saibam. O que nós trabalhamos como média nessa disciplina, nesse contexto aqui, é a média aritmética, que é a mais simples de todas. Nada mais é do que somar todos os elementos da distribuição e distribuir pelo número de elementos da distribuição. Por exemplo, se temos uma distribuição de 100 elementos, pegamos os valores dos 100 elementos, somamos e dividimos por 100. Essa é a média mais simples, a aritmética. Há outras médias, como a geométrica, a harmônica, mas elas não serão tratadas nessa disciplina. A média, geralmente representamos com o símbolo X, com a barrinha em cima, ou pela letra Mi, em grego. Não é? É um exemplo de média, que é bastante interessante, baseando-se em um gráfico de ramo e folhas. Está aqui, eu tenho uma série de dados, não é? A média calculada aqui é 22,5. Notem que eu tenho um elemento aqui nesse diagrama de ramo e folhas. Isso aqui indica os tempos de viagem de casa até o trabalho para 15 trabalhadores entrevistados em uma região dos Estados Unidos. Então, veja, tem trabalhadores que levam 5 minutos e tem um que leva 60 minutos. Esses valores extremos, eles interferem muito no comportamento da média. Dizemos que a média é uma medida que ela é sensível à influência desses valores extremos, que chamamos comumente de outliers. Vamos falar um pouquinho mais sobre outliers mais para frente.
E por isso mesmo dizemos que a média não é uma medida de centro resistente. Por quê? Se eu tiver um valor muito diferente dos demais, a média vai ser bastante abalada. É importante sabermos a diferença de média e mediana. Não confunda o valor médio de uma variável com seu valor típico. O valor típico é a mediana, que nós já falamos anteriormente. A moda de uma distribuição é um outro valor numérico que é bastante importante em análise exploratória de dados. A moda é o valor mais frequente de uma distribuição. Colocamos aqui uma imagem de um jogo, colocaremos o link desse jogo para vocês no material complementar. É um jogo desenvolvido aqui na Cruzeiro do Sul, em que nós temos várias pessoas que têm cabelos, idades e camisetas com valores diferentes, e o que o joguinho faz basicamente é calcular o valor da moda. Qual é o cabelo mais frequente, que está mais na moda, né? Qual é a camiseta mais frequente? E o jogador ele pode fazer alterações nos personagens e assim mudando a moda. Uma outra medida que é bastante importante é a amplitude, que é uma medida de variabilidade. De quando até quando vão os nossos dados? A amplitude tem um cálculo muito simples, é só você pegar o maior de seus dados e o menor de seus dados. Notem que a amplitude também é extremamente sensível a esses outliers, que geralmente chamamos de valores não representativos. Temos uma outra medida que é de extrema importância e no nosso material de apoio você verá alguns exemplos de como fazer o cálculo. Parece complexo, mas é bastante simples. É a medida da variância. A variância representamos com o símbolo S ao quadrado. Vamos falar por que esse quadrado. Basicamente, a variância, você pega cada um dos valores da distribuição, subtrai da sua média, eleva ao quadrado. Soma isso tudo e divide por n-1. Certo? Aí nós temos uma medida que é a variância daquela distribuição. A variância nem em si é uma medida tão usada. Na realidade, a medida mais utilizada é o desvio padrão, que é o que? A raiz quadrada da variância. Para o desvio padrão, temos dois símbolos, o símbolo S e o símbolo sigma. O sigma guardamos para quando estamos falando do desvio padrão de uma população inteira. Em ciência de dados, quando trabalhamos com grandes massas de dados, nem sempre é possível, viável, termos dados da população inteira. E por isso é mais comum termos a amostra. Quando falamos de desvio padrão da amostra, trabalhamos com o símbolo S. Muita atenção com a sua planilha de cálculo predileta, porque todas as planilhas de cálculo têm funções para cálculo de desvio padrão. Mas atenção, porque há uma diferença de cálculo do desvio padrão da amostra para o desvio padrão da população. Vejam no nosso material de apoio que há uma série de exemplos em diferentes planilhas de cálculo com o cálculo desses dois tipos de desvio padrão. Então aqui a gente tem um exemplo bem rápido sobre variância e desvio padrão. Dada essa amostra, o cálculo da média é esse, eu tenho uma média que é 548. Para cada elemento dessa amostra, eu calculo qual é o desvio, não estou chamando de desvio padrão, mas qual que é o desvio, ou seja, o quanto cada elemento dessa distribuição se desvia da média. Não é? E a partir daí eu faço o cálculo dos desvios ao quadrado, faço a soma, divido, né, pelo número de elementos, e aí eu tiro a raiz quadrada e passo a ter o desvio padrão. Não se preocupe com esse cálculo agora. No nosso material de apoio você verá esse cálculo muito mais bem detalhado. Acompanhe os exemplos que estão lá. Uma outra medida de variabilidade que é extremamente importante são os quartis. Basicamente, os quartis dividem uma distribuição em quê? Em 4 partes. Então nós temos o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, o quarto quartil. Na verdade, o que interessa para a gente são o primeiro e o terceiro quartis. O segundo quartil já é a mediana, que afinal de contas a mediana divide a distribuição em 2 partes. Então, aqui nós temos cálculos que nos dizem onde é que está o primeiro quartil, onde é que está o terceiro quartil. O primeiro quartil ele está mais ou menos a 25% da distribuição, e o terceiro quartil está lá a 75% da distribuição. Né? Atenção em relação aos quartis também, porque a sua planilha de cálculo tem dois jeitos, 2 algoritmos, 2 técnicas diferentes para cálculo de quartil. Acompanhe os nossos exemplos no material adicional e você verá diferentes cálculos de quartis e verá que tipo de cálculo de quartil é mais utilizado hoje em análise exploratória de dados. Aqui tem um exemplo mostrando também um gráfico que é bastante útil quando trabalhamos com essa representação de quartis. Por exemplo, eu tenho aquele mesmo conjunto de dados, aquele mesmo dataset com o tempo que os trabalhadores levam para se deslocar até o trabalho, e
eu tenho uma representação em box plot, não é? Ou diagrama de caixa. Como ler esse gráfico? O que uma representação em box plot me dá? Basicamente, o que ela me dá é o que a gente chama de resumo de 5 números. Ela me mostra qual o menor valor dessa distribuição, onde é que começa o primeiro quartil, onde é que está a mediana, qual é o terceiro quartil e qual é o valor máximo. Não é? Então, são esses 5 pontos que devem ser observados quando estamos trabalhando com box plot. Em um box plot, é bastante comum também termos que representar os outliers com asteriscos ou pontos fora dessa distribuição, porque os outliers interferem bastante na visualização da distribuição. Não é? Como saber que o número é um outlier, para terminar? Existe uma regra, que é a regra que chamamos de 1,5 AIQ. O que é AIQ? É a amplitude interquartil. Em outras palavras, é o tamanho daquela caixa. É a diferença do terceiro quartil para o primeiro quartil. Dada essa diferença, nós temos o tamanho dessa caixa. Tudo aquilo que ultrapassa 1,5 o tamanho dessa caixa para cima ou para baixo é considerado um outlier. E é muito importante aprendermos a identificar e marcar os outliers, porque em diversos cálculos, em diversas análises, em análise exploratória de dados, nós temos que eliminar os outliers, já que eles modificam bastante várias medidas, como a medida de média, por exemplo. Bom, e é isso para essa videoaula. Ela termina agora. Nós convidamos você a visitar os materiais de apoio, observar com bastante detalhe os exemplos que estão ali e depois fazer os exercícios. Até a próxima aula.